Você já se sentiu paralisado pelo medo? Diante de um desafio, de uma decisão difícil, ou até mesmo das incertezas do dia a dia, a ansiedade te dominou. A sensação de não saber o que fazer, de não ter forças para seguir em frente, é algo que todos nós, em algum momento, experimentamos. Mas e se eu te dissesse que existe uma palavra, uma ordem dos céus, capaz de dissipar todo esse medo e te impulsionar a viver uma vida de coragem e propósito? Como disse o grande homem de Deus, Charles Spurgeon, aquele que não marcha adiante, marcha para trás. Parece óbvio essa afirmação, mas ela revela algo libertador. Essa frase poderosa nos lembra da importância de não nos deixarmos paralisar pelo medo, mas de avançarmos com fé, confiando na direção de Deus. Hoje, vamos nos aprofundar nessa passagem de Josué, e eu tenho certeza que ela vai transformar a sua vida. Prepare-se para descobrir o segredo para vencer o medo, encontrar força em meio à fraqueza e experimentar a presença constante de Deus em sua jornada. Agora, vamos aprender juntos os segredos contidos em Josué 1, versículo 9. A primeira parte do versículo 9 de Josué nos confronta com uma pergunta retórica, mas carregada de significado. Não te mandei eu? Essa não é uma pergunta comum, é uma afirmação da autoridade de Deus. É Deus, o Criador do universo, o Senhor dos exércitos, quem está falando diretamente a Josué e, por extensão, a cada um de nós. Essa pergunta nos convida a refletir sobre a origem da nossa fé e da nossa força. Em quem estamos depositando a nossa confiança? Nas nossas próprias habilidades, na opinião dos outros ou na palavra de Deus? Quando Deus nos dá uma ordem, quando Ele nos chama para uma missão, Ele não o faz de forma leviana. Ele o faz com plena consciência da nossa capacidade, porque Ele mesmo nos capacita. Spurgeon, em seus sermões, frequentemente enfatizava a soberania de Deus e a importância de submetermos a Ele a nossa vontade. Ele dizia: a obediência à vontade de Deus é o caminho mais seguro para a felicidade. Quando reconhecemos que a ordem vem do próprio Deus, a obediência deixa de ser um fardo e se torna um privilégio, uma oportunidade de participar dos seus planos. Essa ordem de Deus, não te mandei eu, não é um grito autoritário, mas um lembrete amoroso do cuidado de Deus. Ele não nos abandona à nossa própria sorte. Ele nos comissiona, nos capacita e nos acompanha em cada passo da jornada. Pare por um momento e reflita. Quais são as ordens de Deus que você tem recebido? Em que áreas da sua vida Deus tem te chamado a agir, a mudar, a crescer e você está ignorando? Reconhecer a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos é o primeiro passo para viver uma vida de coragem e propósito. Após a afirmação da sua autoridade, Deus continua com um chamado à ação. Esforça-te e tem bom ânimo. Essa dupla ordem é crucial. Não basta apenas reconhecer a autoridade de Deus, é preciso agir com coragem e disposição. Esforça-te implica em ação, em dedicação, em não se entregar à preguiça ou ao desânimo. É um convite a colocar a mão na massa, a trabalhar diligentemente naquilo que Deus nos confiou. Spurgeon, conhecido por sua ética de trabalho incansável, costumava dizer: o trabalho é a lei da vida, e aquele que não trabalha não tem o direito de viver. Não se trata de um ativismo vazio, mas de um esforço direcionado, alinhado com a vontade de Deus. Tem bom ânimo é o complemento essencial do esforço. Não basta apenas agir, é preciso agir com a atitude correta. Ter bom ânimo significa ter esperança, confiança, alegria, mesmo em meio às dificuldades. É a certeza de que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. É a capacidade de olhar para os desafios com otimismo, sabendo que a vitória é certa. Imagine um atleta que se prepara para uma competição. Ele se esforça nos treinos, dedicando horas a aprimorar sua técnica e sua força. Mas, se ele entrar na competição com medo, desanimado, acreditando que vai perder, todo o seu esforço terá sido em vão. O bom ânimo, a confiança em si mesmo e no seu preparo, é o que faz a diferença entre a vitória e a derrota. Da mesma forma,
Na nossa vida espiritual, precisamos nos esforçar na oração, na leitura da palavra, no serviço ao próximo. Mas precisamos fazer isso com bom ânimo, com a alegria de quem sabe que está servindo ao Rei dos Reis. Hoje, qual é o seu desafio? Onde Deus está te chamando a se esforçar e ter bom ânimo? Não se deixe paralisar pelo medo ou pela preguiça. Levante-se, coloque-se em movimento e confie que Deus te dará a força e a alegria necessárias para vencer. Depois de nos chamar à ação, Deus nos dá uma ordem clara. Não temas e nem te espantes. Essa proibição é um escudo contra as armas do inimigo. O medo e o espanto são emoções paralisantes, que nos impedem de avançar e de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Temer algo significa ficar paralisado, chocado, incapaz de reagir. É o que acontece quando somos pegos de surpresa por uma notícia ruim, por um evento traumático ou por uma situação que parece não ter saída. Espantar-se é o medo exagerado, a ansiedade que nos consome, a preocupação constante com o futuro. Deus nos proíbe de ceder a essas emoções, não porque Ele seja insensível ao nosso sofrimento, mas porque Ele sabe que o medo e o espanto nos enfraquecem e nos desviam do caminho. Spurgeon, que enfrentou muitas batalhas em sua vida, tanto físicas quanto espirituais, costumava dizer: "O medo é um mau conselheiro, a fé é o melhor guia." A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram situações aterrorizantes, mas que, pela fé em Deus, superaram o medo e alcançaram a vitória. Davi diante de Golias, Daniel na cova dos leões, os apóstolos em meio às tempestades. Todos eles poderiam ter se entregado ao pavor, mas escolheram confiar na promessa de Deus. Essa proibição, "Não temas e nem te espantes", é um aviso de que não estamos sozinhos. Deus está conosco, e Ele é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer medo. Ele nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e confiança. Quais são os seus medos? O que te paralisa, te impede de avançar? Entregue esses medos a Deus, confesse a sua fraqueza e peça a Ele que te fortaleça e te liberte do pavor. Lembre-se da promessa: "Não temas e nem te espantes." Após a ordem e a proibição, chegamos ao coração do versículo: a promessa da presença de Deus. O Senhor teu Deus é contigo. Essa é a base da nossa coragem, a fonte da nossa força, a razão pela qual não precisamos temer. Não se trata de uma presença distante, de um Deus que nos observa de longe. É uma presença íntima, pessoal, constante. O Senhor teu Deus. Ele é o seu Deus, aquele que te conhece pelo nome, que se importa com as suas necessidades, que te ama incondicionalmente. Spurgeon, em seus momentos de maior provação, encontrava consolo nessa promessa. Ele dizia: "A presença de Deus é o céu dos céus." Essa presença é o que transforma a nossa vida, o que nos dá paz em meio à tempestade, alegria em meio à tristeza, esperança em meio ao desespero. A Bíblia nos mostra que a presença de Deus se manifesta de diversas formas. Na coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto, na sarça ardente que chamou a atenção de Moisés, na voz mansa e delicada que falou com Elias, na encarnação de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Hoje a presença de Deus se manifesta em nós através do Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê em Jesus. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso guia. Ele nos lembra constantemente de que não estamos sozinhos. Não se contente apenas em saber que Deus está com você. Busque experimentar essa presença em sua vida diária, através da oração, da meditação na palavra, da comunhão com outros cristãos. Você pode se conectar com Deus de forma profunda e transformadora. Imagine um pai que segura a mão do seu filho pequeno enquanto caminham por uma rua movimentada. A criança não tem medo, porque sabe que o pai está ali, protegendo-a, guiando-a. Da mesma forma, Deus segura a nossa mão, nos conduzindo em segurança pela jornada da vida. Confie na presença de Deus. Ele é contigo.
Ele te ama, Ele te fortalece, Ele te guia. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele está ao seu lado. A promessa da presença de Deus não termina com um simples "eu sou contigo". Ela se estende, abrangendo toda a nossa jornada. Por onde quer que andares. Essa é a universalidade da presença de Deus, a garantia de que Ele não nos abandona em nenhum momento, em nenhuma situação. Não importa se estamos no vale ou no monte, se estamos em casa ou no trabalho, se estamos cercados de amigos ou em completa solidão, Deus está conosco. Sua presença não é limitada a um lugar sagrado, a um momento específico, a uma circunstância favorável. Ele é onipresente, está em todos os lugares, em todos os momentos. Spurgeon, que viajou por muitos lugares pregando o Evangelho, experimentou essa verdade em sua própria vida. Ele dizia: "A presença de Deus é a minha companhia constante, a minha alegria em todos os lugares." Essa promessa nos lembra que a nossa vida não é uma série de eventos desconectados, mas uma jornada contínua, guiada pela mão de Deus. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, cada encontro que temos, tudo isso faz parte do plano de Deus para nós. Precisamos viver com essa consciência de que Deus está conosco em todos os momentos. Isso nos dá segurança, nos dá coragem, nos dá propósito. Não precisamos ter medo do futuro, porque Deus está lá. Não precisamos nos desesperar diante das dificuldades, porque Deus está conosco. Imagine um peregrino que caminha por uma longa estrada. Ele não sabe o que o espera adiante, mas ele sabe que Deus está com ele a cada passo do caminho. Essa certeza lhe dá forças para continuar, para superar os obstáculos, para chegar ao seu destino. Hoje, onde quer que você vá, lembre-se da promessa de Deus: "Eu sou contigo, por onde quer que andares." Viva com essa consciência e você experimentará a paz, a alegria e a força que só a presença de Deus pode dar. Chegamos ao final da nossa jornada por Josué 1:9, um versículo que nos convida a viver uma vida de coragem, confiança e propósito. Relembramos a ordem de Deus, o chamado ao esforço e ao bom ânimo, a proibição do medo e, acima de tudo, a promessa da presença constante de Deus em nossas vidas. Que essa palavra não seja apenas um estudo bíblico, mas uma experiência que vai aumentar seu nível de intimidade com o Pai. Que ela te impulsione a sair da sua zona de conforto, a enfrentar os seus medos, a buscar a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Obedeça à voz de Deus. Quais são as ordens que Ele tem te dado? Esforce-se e tenha bom ânimo. Onde você precisa agir com coragem e alegria? Não se entregue ao medo. Quais são os seus temores? Entregue-os a Deus. Experimente a presença de Deus. Busque-o em oração, na palavra, na comunhão. Viva com a consciência da sua presença. Lembre-se de que Ele está com você, por onde quer que você ande. Essa palavra é um farol que ilumina o nosso caminho, uma bússola que nos orienta, uma fonte de força que nos sustenta. Que essa palavra ecoe em seu coração e te impulsione a viver uma vida extraordinária, para a glória de Deus. E agora, vamos orar juntos, selando essa palavra em nossos corações. Senhor Deus, Pai de amor e poder, agradecemos por Tua palavra que nos fortalece e nos guia. Obrigado pela promessa da Tua presença constante em nossas vidas. Capacita-nos a viver com coragem, a vencer o medo, a obedecer aos Teus mandamentos. Que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa que assistiu a este vídeo. Que o Teu Espírito Santo as conduza em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus oramos. Amém. E agora, eu quero te desafiar a colocar em prática o que aprendemos hoje. Sim, coloque em prática. Escolha uma área da sua vida em que você precisa agir com mais coragem e dê o primeiro passo. Antes de ir, quero te convidar a curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para receber mais mensagens impactantes como esta. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, contando como essa palavra impactou a sua vida. A sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Graça e paz.